O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem o seguinte: é mais barato investir em vacina do que prolongar os benefícios sociais como o auxílio emergencial. Ele é contra a continuidade do pagamento, que, aliás, não vai continuar mesmo, porque isso implicaria em riscos para as contas públicas, mas diz que o dinheiro investido em vacina é, sim, um bom gasto do ponto de vista do crescimento econômico. Professor Antônio Delfim Neto, bom dia, professor Delfim, o senhor está bom? Bom dia, Thaís, você está bem? Eu estou bem. O que o senhor acha dessa declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? É uma absurda. Na verdade, é evidente. Professor Delfim, cortou na hora que o senhor usou aí, não sei se era um substantivo, um adjetivo. É a mais absoluta obviedade. É evidente que o melhor investimento que existe, que é a solução desse problema. Quando todos nós estivermos vacinados, você vai ter o quê? Nós estaremos protegidos do Covid-19 e vamos viver uma vida normal. De forma que não há a menor dúvida de que o que nós devemos fazer hoje é providenciar a vacina, a vacinação, usar a nossa experiência. O SUS é talvez um dos mais adequados sistemas que existem no mundo. Nós hoje somos treinados em vacinação, de forma que o nosso problema é esse, é escolher a vacina, as várias vacinas disponíveis e vacinar o Brasil. Professor Delfim, bom dia, o Pedro Campos. Bom dia, Pedrão. Sobre o auxílio emergencial ainda, e o governo nega que teremos a continuidade desse programa com aumento de internações, o aumento de morte. Qual é a hora de rever essa questão do auxílio emergencial, na opinião do senhor, hein? Na verdade, eu acho que nós estamos chegando na hora. Nós vamos ter que entrar em 2021 com um sistema mais ajustado, Pedro. O que é preciso realmente estabelecer a PEC de emergência, você obedecer o teto e dar os instrumentos para cortar o aumento das despesas obrigatórias, que crescem exponencialmente. É a hora de mudar realmente. É preciso voltar ao mais normal. Professor, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. A gente tem visto aí, bancos de investimentos estrangeiros. Eu vi um levantamento do banco Credit Suisse muito otimista em relação ao Brasil, né? É claro, mediante a aprovação das reformas, etc. O senhor compartilha desse otimismo em relação à economia brasileira em 2021, com a retomada, enfim, e outros indicadores que se esperam, inclusive, de crescimento da economia, etc.? Eu acho que sim, Cláudio. Se nós pudéssemos usar esse restinho de dezembro e seguir a ideia do Rodrigo Maia, prorrogar a ação legislativa para janeiro, nós poderíamos aprovar uma PEC, na verdade, administrativa, que desse ao governo as condições de controlar as despesas administrativas obrigatórias. São elas que estão destruindo o Brasil. Elas retiraram do governo federal a capacidade de investimento. Elas crescem e expulsam o investimento. Cláudio, não há crescimento sem investimento. E não há investimento privado sem investimento público. De forma que esse é o ponto-chave. Nós deveríamos aproveitar esses 30 dias que temos aí pela frente, 30, e aprovar realmente uma PEC administrativa que permitisse o controle das despesas obrigatórias dos três poderes. Não é apenas do Executivo, é do Legislativo e principalmente do Judiciário. Professor, deixa eu trazer um dado então aí para corroborar com esse anseio, né, que o senhor há tantos anos defende aqui
no jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né? Desde a época de José Paulo de Andrade, Salomão Esper, Joemir Betti, o senhor já falava sobre isso aqui, eu como ouvinte já me recordo aí dessa fala. Que saudades, Pedro, que saudades. Todos nós temos. Professor, olha só, eu fui atrás de um dado outro dia, o gasto com a folha de pagamento das estatais brasileiras é 5 vezes maior do que o Ministério da Infraestrutura, que esse que foi mencionado aí pelo senhor, que é o responsável, né, por isso. Então, olha só, folha de pagamento das estatais é 5 vezes maior do que o orçamento total do Ministério da Infraestrutura. Olha o tamanho do problema, professor Delfim. A folha de pagamento dessas empresas custa mais de 100 bilhões de reais por ano. Se a gente pegar o orçamento total do Ministério da Infraestrutura, sabe quanto nós chegamos? 20 bilhões de reais. Olha que diferença brutal que precisa ser corrigida para que o país possa avançar, né? E é uma pena hoje, porque o Ministério está entregue ao Tarcísio, que é um dos ministros mais competentes e que precisa de todo o apoio. Realmente é isso mesmo, Pedro. Nós vamos ter que rever a nossa posição. Infelizmente, o governo Bolsonaro está perdido com ele mesmo, desesperado, não sabe o que faz, fica contra a vacina, tem preconceitos ideológicos, religiosos. Nós estamos numa situação em que devemos realmente mudar de rumo. E, na minha opinião, a mudança de rumo podia ser feita nesses próximos 30 dias, aproveitando o Rodrigo Maia e aprovando uma PEC que realmente permitisse disparo de gatilhos para controlar a despesa obrigatória. Professor, nesse tema aí que o Pedro levantou sobre a questão das estatais, né? Eu conversei com o funcionário, o secretário, né, do governo, que fez o levantamento, fez esse relatório. Sabe que o presidente da Petrobras, só para dar um exemplo, ganha quase 4 milhões de reais por ano de salário. 4 milhões de reais por ano. E acha pouco. O processo de privatização, uma das suas complexidades é a resistência exatamente de quem se beneficia com elas. A Petrobras talvez seja um caso à parte, talvez um executivo de uma empresa privada do tamanho da Petrobras ganhasse até mais do que isso, né? Mas o problema são aquelas estatais que só dão prejuízo, né? E os caras se agarram ao osso, não é, professor? É muito difícil acabar com isso. Esse é o instrumento de poder que eles adquiriram. Cláudio, nós temos discutido sempre aqui. Você tem aí uma burocracia não eleita que efetivamente detém o poder, Cláudio. É disso que se trata. Esse é apenas um aspecto visível desse cimento iceberg que, na verdade, reduz o ritmo de crescimento do Brasil. Professor Delfim, deixa eu lhe fazer a mais básica das perguntas, que acho que é aquela que a gente acorda, sabe, põe assim a mão para pensar no queixo e falar, ai Deus do céu. Como é que vai ser 2021, hein, professor? Vai ser melhor que esse ano aqui? Deixa eu lhe dizer, nós temos tudo para ser melhor. Na verdade, a situação internacional, na minha opinião, vai melhorar com o Biden. Vai se retirar da cena um psicopata como o Trump, que atrapalhou o desenvolvimento do mundo, é um outro reacionário da pior espécie. E já temos a vacina. Thaís, nós estamos prontos para voltar a um sistema mais normal, a um sistema que realmente permita que a gente reduza o desemprego. E isso só pode ser feito através do aumento do investimento público. Isso só pode ser feito controlando as despesas obrigatórias da Constituição e que crescem exponencialmente. Professor Antônio Delfim Neto, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer conversar com o senhor. Um grande abraço, até semana que vem. Grande abraço, bom dia a vocês e ao Brasil.